Durante as profundezas do último período glacial, as terras da Europa foram o lar de uma cultura de caçadores-coletores que se espalhou por todo o continente. Conhecidos como os Gravettianos, essas pessoas resilientes conseguiam sobreviver por toda a vasta paisagem. Sem que eles soubessem, o mundo estava se tornando ainda mais frio, e grande parte de seu território se tornou inabitável. O início do último máximo glacial forçou essas bandas a se moverem, e sua cultura se tornou desconectada e empobrecida. A oeste dos Alpes, bandas de caçadores-coletores recuaram para áreas temperadas. Uma nova e inovadora cultura acabaria por se formar a partir das cinzas dos Gravettianos, abrangendo de aproximadamente 22.000 a 17.000 anos atrás. Os Solutrianos emergiram para anunciar um período de inovação e adaptação. Conhecidos por seu artesanato requintado de ferramentas de pedra, especialmente a icônica ponta solutriana, essas pessoas dominaram a arte da cantaria e da sobrevivência durante alguns dos tempos mais frios da história humana. Neste documentário, vamos aprofundar as descobertas arqueológicas que iluminam o modo de vida solutriano. Também vamos cobrir a controversa hipótese solutriana, que postula que essa cultura pode ter sido a primeira a chegar às Américas. Este tópico será discutido no final do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos aprender sobre esses sobreviventes inovadores. A cultura solutriana foi identificada pela primeira vez no sítio Rote du Chanier, na rocha de Solutré, no leste da França. A rocha de Solutré é uma escarpa de calcário que data do período Mesozoico e que se debruça sobre a comuna vizinha de Solutre-Pouilly. A escavação do local começou em 1866 e ossos de cavalo foram rapidamente encontrados. Mais tarde, o arqueólogo Henri Testeffery descobriu camadas que datam do Paleolítico Superior, que estavam cheias de ossos de animais, ferramentas de sílex e túmulos. Ferry teve grande cuidado com os restos mortais no contexto estratigráfico. Seu trabalho ajudaria a estabelecer uma cronologia para o local. Era claro que o local representava um acampamento de caça particularmente bem preservado de uma cultura única não totalmente compreendida. Anos depois, após descobertas de ferramentas de pedra avançadas semelhantes e elementos simbólicos, o local na rocha de Solutre viria a ser o nome de toda essa cultura. Mais de um século depois, aprendemos muito sobre a cultura solutriana e suas incríveis conquistas. O proto-solutriano apareceu há 25.000 anos, enquanto o solutriano, propriamente dito, durou até cerca de 17.000 anos atrás. Eles desenvolveram uma tecnologia engenhosa e aumentaram sua população durante alguns dos tempos mais frios da história humana. Para entender de onde veio essa cultura incrível, devemos primeiro falar sobre o que aconteceu com a cultura precedente, os Gravettianos. O fim da cultura gravettiana foi causado pelo agravamento das condições climáticas durante o último máximo glacial. Este foi o tempo mais frio durante o último período glacial. À medida que as temperaturas caíram, as geleiras se expandiram e vastas faixas de território se tornaram inabitáveis. Da Grã-Bretanha até o sul da Alemanha, não encontramos evidências de acampamentos gravettianos tardios e quase ninguém vivia ao longo do Danúbio. Enquanto as áreas do norte se tornaram gradualmente mais frias, as áreas do sul, como a Península Ibérica ou os Balcãs, testemunharam umidade alternada em vez de oscilações de temperatura. A Europa gravettiana, antes conectada, se fragmentou. Dois grandes centros populacionais emergiram, um a leste dos Alpes no sul da França e Ibéria, e um a oeste dos Alpes na Itália, nos Balcãs e na Europa Oriental. Durante o início do último máximo glacial, essas populações se separaram por cerca de 1000 km.
quilómetros ou 620 milhas, onde quase nenhum sítio intermediário é relatado. Começando por volta de 26 mil anos atrás, a separação dessas pessoas, antes relativamente homogéneas, levou ao desenvolvimento de culturas distintas em ambos os lados dos Alpes. As pessoas a leste emergiram para formar a cultura epigravetiana, uma tradição que criou pontas menores e mais simples do que seus ancestrais gravetianos e que se concentraram menos em elementos simbólicos. Nas condições hostis das planícies, eles pareciam ter vivido vidas difíceis que deixavam pouco tempo para fazer artesanato ou desenvolver sua cultura. Nas condições mais favoráveis do sudoeste da Europa, as pessoas da região foram capazes de desenvolver a rica cultura solutreana. Eles eram principalmente conhecidos por sua incrível habilidade em cantaria, mas também por suas outras artes, como pinturas e gravuras rupestres. Antes de entrar em sua cultura, devemos falar brevemente sobre sua genética. O sequenciamento genômico de 2 indivíduos solutreanos, um de Lupilage, no sudoeste da França, e um mais jovem em La Arriera, no norte da Espanha, revelou coisas interessantes sobre esses indivíduos. Ambos mostram parentesco com o aglomerado gravetiano forinal anterior e o aglomerado magdaleniano Goyet Q2 posterior. O aglomerado forinal se origina durante o Aurignatiano, com o indivíduo mais antigo datando de 35 mil anos atrás da Bélgica. Este aglomerado iria fundar as populações gravetianas ocidentais. As populações solutreanas são essencialmente os descendentes genéticos das populações gravetianas ocidentais. Ao considerar qualquer população europeia do Paleolítico superior, devemos entender que sua genética difere muito dos europeus modernos. Os europeus modernos descendem de várias migrações que ocorreram muito mais tarde, como os agricultores neolíticos e os indo-europeus. Menos de 1/3 da genética da maioria das populações europeias modernas vem dessas pessoas do Paleolítico superior, e este terço é composto principalmente de populações mesolíticas posteriores que diferem muito das pessoas solutreanas. A questão é que, embora essas pessoas fossem europeias, elas eram muito diferentes dos habitantes modernos da Terra. Os restos físicos das pessoas solutreanas revelaram coisas interessantes sobre sua aparência física. Em comparação com seus ancestrais gravetianos robustos, eles eram um pouco mais graciosos. Os homens ainda eram bastante altos, chegando a 169 centímetros, ou cerca de 5 pessoas. Restos solutreanos de Portugal mostram que as mulheres solutreanas tinham corpos bastante graciosos em comparação com as mulheres relativamente atarracadas dos gravetianos. Exames dos dentes de indivíduos solutreanos revelam que eles eram semelhantes aos dentes dos gravetianos e de pessoas mais antigas do Paleolítico superior, que são bastante grandes em comparação com muitos europeus modernos. A forma facial das pessoas solutreanas teria se assemelhado a populações aurignacianas ou gravetianas até certo ponto. Eles teriam tido rostos relativamente robustos com proeminentes saliências da sobrancelha e mandíbulas fortes. Eles podem ter parecido europeus, mas seus rostos teriam uma combinação de características não vistas em nenhum grupo europeu moderno. A cor da pele das pessoas solutreanas teria sido mais escura do que as populações europeias modernas. Isso ocorre porque eles ainda não tinham os alelos para uma pigmentação mais clara que apareceram apenas cerca de 19 mil anos atrás. Embora não se tornariam comuns por alguns milhares de anos, eles certamente tinham a pele mais clara do que os aurignacianos e provavelmente a pele mais clara do que os gravetianos. Embora pouca pesquisa tenha sido feita sobre os solutreanos em particular, eles teriam a pele mais escura do que os nativos espanhóis ou portugueses modernos e provavelmente variava entre as pessoas que viviam ao norte dos Pirineus e aquelas nas costas do sul da Ibéria. No geral,
os solutreanos provavelmente se assemelhavam às pessoas gravetianas ocidentais, bem como aos subsequentes magdalenianos e a alguns europeus mesolíticos. A cultura proto-solutreana apareceu pela primeira vez por volta de 26.000 anos atrás. Isso estava bem dentro do último máximo glacial, que começou na mesma época e só terminaria por volta de 19.000 anos atrás. Este foi um dos tempos mais frios desde que os humanos modernos estavam na Europa. Grandes geleiras cobriam grande parte do norte da Europa e cobriam muitas cordilheiras. O nível do mar também era muito mais baixo, abrindo vastas faixas de terra produtiva. Apesar das temperaturas gélidas, as latitudes médias do mundo solutreano, como a Espanha Cantábrica e o sul da França, eram o lar de uma tundra de estepe de pastagem que alimentava grandes rebanhos de ungulados e outros animais. Fora desta área, a maior parte do mundo solutreano era relativamente sem árvores e hostil. Sítios ao longo da costa do Mediterrâneo teriam sido relativamente quentes, embora a Ibéria interior fosse pouco habitada. O mundo solutreano era muito diferente dos períodos anteriores do Paleolítico Superior. Como mencionado anteriormente, eles foram separados das populações gravetianas orientais por cerca de 1.000 quilómetros ou 620 milhas. Eles foram restritos à Península Ibérica e a áreas do sul da França. Sítios são conhecidos no norte da França, embora as condições gélidas tenham tornado esta área uma fronteira da ocupação solutreana. Sítios arqueológicos. Solutreanos essencialmente cobrem 2 anéis, um cercando a costa de toda a Península Ibérica e um circulando o maciço francês. Os 2 anéis foram conectados por pontos de estrangulamento estreitos através das montanhas dos Pirineus, cobertas por geleiras. Esses chamados anéis não são consistentes e são, em vez disso, formados por uma variedade de centros com terras desoladas entre eles. Bandos de solutreanos teriam se movido entre esses centros populacionais durante diferentes estações. O interior da Ibéria parece ter sido muito hostil para a ocupação humana, embora um punhado de sítios possa ser encontrado no centro-sul da Espanha. Embora vivessem durante tempos excepcionalmente frios, através da exploração extensiva de seus ambientes locais, eles foram capazes de aumentar sua população desde os tempos gravetianos. Para colocar o tamanho de sua população em perspectiva, o povo Orc Nation contava com apenas cerca de 500 indivíduos em toda a Europa Ocidental e Central, enquanto os gravetianos contavam com cerca de 2.800. Os solutreanos contavam com entre 750 e 3.600 pessoas na região franco-cantábrica. Embora eu não tenha conseguido encontrar uma estimativa total da população para toda a sua área, nós sabemos que os solutreanos foram a única população do Paleolítico Superior que realmente viu crescimento durante o último máximo glacial. Isso provavelmente se deve ao influxo de imigrantes vindos das regiões do norte que se tornaram inabitáveis. Uma população total do povo solutreano provavelmente seria menor do que cerca de 5.000, considerando que seu mundo era muito menor do que o vasto território ocupado pelos Orc Nations ou gravetianos. Ainda assim, é muito impressionante que eles foram capazes de aumentar sua população durante as condições do último máximo glacial. O período pode, portanto, ser visto como uma recuperação das condições apocalípticas do final do Gravetiano. Devo também mencionar que perdemos muitos sítios costeiros solutreanos devido ao aumento do nível do mar no final do último período glacial. Vastas áreas do mundo solutreano agora, infelizmente, se encontram debaixo do mar. As condições mais frias do último máximo glacial eram inadequadas para muitas espécies de animais que antes eram generalizadas na Europa Ocidental durante os tempos gravetianos e Orgnation. Animais como javali, veado
e aurochs foram forçados a se mover para o sul da França e Ibéria. Em todo o mundo solutriano, cavalos e renas eram bastante abundantes na Ibéria e ao norte das montanhas dos Pirineus. Outros animais incluíam ibex, megaloceros, mamute lanoso, rinoceronte lanoso e predadores como lobos, ursos e leões das cavernas. Dependendo da região, as populações desses animais variavam muito, e os solutrianos tiveram que adaptar suas técnicas e tecnologias para explorá-los. O Paleolítico Superior é um tempo conhecido por sua tecnologia inovadora, e o solutriano não é exceção. Os solutrianos desenvolveram suas técnicas de lascamento de sílex muito além de qualquer outra cultura da época e criaram ferramentas verdadeiramente impressionantes. Para entender sua tecnologia de trabalho em pedra, você deve primeiro entender toda a história do desenvolvimento das ferramentas de pedra. As primeiras ferramentas de pedra eram simples núcleos de pedra com uma borda afiada. O Homo erectus refinou essas ferramentas em machados de mão Acheulean, com bordas muito melhores. Os humanos do Paleolítico Médio, incluindo os ancestrais dos Neandertais e do Homo sapiens, criaram uma tecnologia conhecida como Mousterian ou Lavawa, que usava as lascas retiradas dos núcleos como ferramentas. Isso permitiu a criação de ferramentas prontas com pouco esforço. A próxima grande inovação na tecnologia de pedra foi a criação da tecnologia de núcleo de lâmina no Paleolítico Superior. Já falamos extensivamente sobre essas ferramentas nesta série, mas para resumir, essa tecnologia consistia em tirar longas lâminas de um núcleo que poderiam ser transformadas em ferramentas. Essas lâminas eram frequentemente usadas como pontas de projétil ou presas aos lados de metades de madeira ou osso para formar pontas compostas. Grandes pontas de osso sem lâminas também foram muito usadas desde o Aurignaciano. A cultura gravetiana, anteriormente coberta, usava longas lâminas nas laterais de pontas de projéteis para abater vários animais, incluindo mamutes. Essa técnica seria continuada no leste com a cultura epigravetiana, mas os seleucianos seguiram um caminho muito diferente. Em vez de criar projéteis compostos complicados que exigiam que as lâminas fossem substituídas quando cegas, os seleucianos começaram a se concentrar na criação de grandes pontas bifaciais, enquanto continuavam a produzir pequenas pontas de lâmina com ombros. Embora a questão permaneça, por que eles mudaram para a criação de grandes pontas bifaciais? As pontas bifaciais são muito mais difíceis de fazer do que as substituíveis. Os pesquisadores não têm certeza de por que eles se afastaram dos projéteis compostos. Pode ter sido amarrado à falta de madeira ou marfim durante o último máximo glacial. O que sabemos é que essas pontas bifaciais ultrapassariam as pontas compostas para todos os grupos a oeste dos Alpes. Pontas bifaciais complexas foram feitas muito antes dos seleucianos na África e nas primeiras culturas europeias, embora os seleucianos desenvolvessem a tecnologia mais do que qualquer outra pessoa antes deles. Pontos seleucianos complexos não apareceram do nada. Fomos capazes de observar um claro desenvolvimento na técnica de fabricação de pontas no registro arqueológico. A primeira aparição de grandes pontas em pontos seleucianos de Sesrota é conhecida como pontos de Camprido do Val. Eles são pontos planos bastante grandes que foram feitos de flocos e depois trabalhados em um lado para fazer um ponto mais simétrico e fino. Esses pontos não são muito impressionantes, embora acabassem se espalhando por toda a Espanha e sejam claramente os predecessores dos pontos seleucianos adequados. Levaria cerca de 1500 anos de melhoria gradual nas técnicas de trabalho em pedra para desenvolver pontas bifaciais verdadeiramente finas e simétricas. Um ponto bifacial é simplesmente um ponto que é trabalhado em ambos os lados. Isso permite que o lascador de sílex controle a forma exata do ponto final. As pontas unifaciais podem ser finas,
embora sejam tipicamente bastante assimétricas, o que torna a penetração menos eficiente. Quebram mais facilmente e são mais difíceis de encaixar. O lascamento bifacial, por outro lado, é muito mais difícil, mas cria um produto muito melhor. O desenvolvimento de pontas bifaciais pode ter sido um produto direto de reafiar pontas cegas. Os pontos de comprido do Val foram criados em flocos assimétricos e foram ligeiramente refinados para se tornarem mais simétricos. Um verdadeiro ponto. Seleuciano, por outro lado, é fortemente trabalhado para criar um produto muito mais fino. Para entender como esses pontos foram feitos, eu mesmo farei um. Os pontos seleucianos foram feitos com uma série de técnicas que se desenvolveram durante a cultura seleuciana. Primeiro, sabemos que eles usaram martelos duros e macios para desbastar o ponto. Um martelo duro é tipicamente feito de outra pedra e é usado na modelagem inicial do núcleo. Este processo é difícil e requer conhecimento de como configurar plataformas em um núcleo de pedra para criar um grande floco. Como lascador de sílex, você deve olhar para uma borda e imaginar como vai configurar uma plataforma para remover um floco. Felizmente, com a internet, pude aprender alguns dos conceitos básicos dessas técnicas depois de alguns anos, embora ainda seja muito incompetente em comparação com os lascadores seleucianos. Uma técnica pela qual os seleucianos são conhecidos seria o lascamento overshot. Esta técnica pode ser difícil e também muito arriscada. Ao atingir uma plataforma com força excessiva, uma lasca é retirada de toda a face da outra borda do ponto. Se feito corretamente, isso pode ser usado para afinar drasticamente um ponto e também configurar plataformas no outro lado do ponto. Esta técnica pode ser feita acidentalmente, ocasionalmente, mas os seleucianos aproveitaram sua capacidade de afinar para criar alguns pontos verdadeiramente excepcionais. Eu só consegui uma lasca overshot neste ponto e mal era uma lasca overshot, mas ainda conta. Outra técnica que os seleucianos usaram foi o lascamento por pressão. Isso consiste em usar uma ferramenta, provavelmente um chifre ou um osso, para empurrar uma lasca com pressão em vez de percussão. Esta técnica é usada para empurrar longas lascas de desbaste para áreas específicas e para colocar a borda final em um ponto. E depois que o ponto é concluído, também é usado para reafiar o ponto. Talvez depois de assistir um pouco de lascamento de sílex, você possa entender por que os seleucianos levaram cerca de 1500 anos para ir de pontos vale completo para os pontos seleucianos refinados. O desenvolvimento dessas técnicas parece ter se espalhado por toda a Ibéria e sul da França durante este tempo. A vasta melhoria das técnicas de lascamento de sílex durante o Seleuciano parece ter sido diretamente relacionada ao aumento da população que essas regiões experimentaram. Na história humana, mais pessoas geralmente significam mais inovação. Embora eu tenha falado como se os pontos seleucianos fossem um design uniforme, eles eram, na verdade, muito diversos. Existem muitos tamanhos e formas diferentes de pontos seleucianos, muitas vezes ligados a regiões locais, os mais conhecidos dos quais foram os bifaces de folha de louro. Esses bifaces são frequentemente lancelados, simétricos e finos. Eles apareceram junto com o seleuciano, propriamente dito, cerca de 22.000 anos atrás. Sua forma pode variar, embora sejam geralmente alongados e em forma de folha com uma base pontiaguda. Alguns eram bem pequenos, com cerca de 4 centímetros ou 1,5 polegadas, embora exemplos maiores tenham até 25 centímetros ou 10 polegadas de comprimento. Variações desses grandes bifaces são encontradas em várias regiões da Ibéria. Pontos mais arredondados, chamados de pontas de salgueiro, diferiam da forma típica. Outras variações na forma são conhecidas e podem refletir diferenças culturais locais.
Esses pontos são geralmente considerados como tendo sido usados como facas ou como tendo sido montados em grandes lanças de impulso. Bifaces grandes são muito úteis para essas funções. Facas de pedra devem ser reafiadas, tirando lascas de sua borda, o que reduz o tamanho geral do ponto. Bifaces maiores podem, assim, ser reafiados muitas vezes antes de serem exaustos. Eles também eram úteis como lanças de impulso devido ao seu tamanho puro. Uma facada de uma ponta em forma de folha de 25 cm ou 10 polegadas causaria uma ferida fatal em quase qualquer animal do período glacial. As pontas de folha de louro são excepcionais, embora uma variação chamada de pontos Vogu seja ainda mais surpreendente. O grau de habilidade e investimento de recursos usados na fabricação de ferramentas seleucianas é aparente nos 15 pontos de louro encontrados no Cache Vogu. Os pontos têm entre 25 a 35 cm ou 10 a 14 polegadas de comprimento, além de serem extremamente finos. Alguns pontos têm menos de 10 mm ou 0,4 polegadas de espessura, enquanto têm 35 cm ou 13 polegadas de comprimento. Esta é uma realização excepcional na técnica de lascamento de sílex. Na época, esses bifaces eram, sem dúvida, alguns dos melhores já feitos por espécies, embora culturas posteriores viriam a criar alguns pontos à altura do Cache Vogu. Curiosamente, as pontas eram muito grandes e finas para terem sido usadas como lanças eficazes. Elas poderiam ter sido usadas como facas, embora apenas 2 dos 15 bifaces exibam alguma evidência de corte limitado. Nenhum deles exibe evidência de encaixe, sugerindo que eles podem ter sido mantidos como objetos simbólicos. O mestre lascador de sílex Jacques Pellegrin determinou que as pontas foram criadas provavelmente por um ou talvez alguns artistas de sílex extraordinários. Durante minha pesquisa sobre este tópico, eu simplesmente não pude deixar de pensar em um mestre lascador de sílex envelhecido, cercado por todas as suas ferramentas da mais fina pedreira de sílex na França. Embora seja fácil imaginar essa figura como um velho desgastado, é tão possível que uma matriarca fosse a mestre. Os lascadores masculinos têm uma tendência a tentar forçar os problemas dentro da rocha, muitas vezes levando à destruição do pré-forma. Eu, admitidamente, fiz isso muitas vezes. A realidade é que não temos ideia de quem fez essas obras. Poderia ter sido um jovem talentoso, possivelmente, mas os mestres lascadores de sílex modernos têm muita dificuldade em reproduzir alguns dos pontos de solução mais finos. As pontas acabadas do Cache Vogu devem ter sido altamente valorizadas. Uma vasta quantidade de tempo e recursos foi investida apenas na coleta dos materiais necessários. A suspeita de pesquisadores de que essas ferramentas tinham um significado simbólico mais profundo é apoiada pela maneira como elas são depositadas. Elas foram colocadas apontando para cima lado a lado no chão. Só podemos especular sobre o propósito de enterrar itens tão preciosos. Outras culturas da Idade da Pedra em todo o mundo eram conhecidas por armazenar ferramentas para uso posterior ou para propósitos mais profundos, muitas vezes conectados a enterro ou ritual. Essas ferramentas nunca foram recuperadas, e é improvável que este grupo simplesmente esqueceria a localização de ferramentas que exigiram tanto trabalho para criar. O Cache Vogu é o auge do fenômeno de lascamento de solução mais amplo, de decidir ir além na criação de ferramentas de pedra. A habilidade de especialista colocada em sua fabricação é tão impressionante quanto a pedra que eles escolheram para trabalhar. Eles frequentemente escolhiam pedras de altíssima qualidade de terras distantes. A pedra lascável varia muito em sua capacidade de ser trabalhada. Algumas pedras são ásperas e difíceis de enviar lascas. Outras pedras podem ser como vidro, como obsidiana e sílex de alta qualidade. Os salutarianos estavam altamente
cientes da qualidade de seus materiais de lascamento, e frequentemente traziam materiais de alta qualidade a vastas distâncias para criar suas ferramentas. Eles até escolheram o quartzo de sílex, que é frequentemente difícil, embora bonito. Materiais de lascamento de baixa qualidade são muito mais difíceis de trabalhar, embora os salutarianos tenham encontrado uma maneira de contornar isso. Eles foram uma das primeiras culturas a tratar termicamente seus materiais de lascamento. O tratamento térmico de pedra em uma fogueira a torna mais quebradiça, mas também pode se tornar muito mais fácil de lascar. A pedra pode se tornar brilhante e até mudar de cor. O sílex só pode ser tratado a cerca de 300 graus Celsius ou 500 graus Fahrenheit antes de ficar muito quebradiço para o uso de ferramentas. As fogueiras muitas vezes queimam muito mais quentes do que isso, representando um desafio único para o tratamento térmico de pedra. A partir da análise de 44 pontas de folha de louro tratadas termicamente da França, descobriu-se que os salutarianos foram capazes de aquecer essas ferramentas precisamente nesta janela estreita. O estudo concluiu que a técnica de tratamento térmico deve ter sido altamente padronizada e permitiu resultados reproduzíveis. O tratamento térmico de pedra foi desenvolvido em uma variedade de culturas em todo o mundo e remonta a 164 mil anos atrás na África do Sul. Embora este tratamento térmico tenha sido feito em silicato de grão grosso, que pode ser tratado termicamente diretamente em uma fogueira aberta, os salutarianos parecem ter sido a primeira cultura a tratar termicamente materiais de grão fino, como o chert, para produzir melhores propriedades de lascamento. Esta técnica seria eventualmente perdida na Europa antes de ser redescoberta milhares de anos depois. Algumas pontas são fáceis de dizer se foram tratadas termicamente, enquanto outras são difíceis de identificar devido a variações naturais na cor e textura do sílex ou chert. Os bifaces encontrados no Cache Volgo eram tão excepcionais que os pesquisadores suspeitaram que eles podem ter sido tratados termicamente. Embora um estudo de 2018 tenha descoberto que essas pontas provavelmente não foram tratadas termicamente, mesmo que seus fabricantes estivessem cientes dessas técnicas. Em vez disso, eles foram feitos de um sílex cru de altíssima qualidade de até 260 km ou 160 milhas do local. O tratamento térmico das pontas pode ter representado apenas um risco desnecessário, para o qual eles já haviam gasto tanto tempo coletando e transportando. Embora seja fácil se envolver com seus belos bifaces de folha de louro, eles também usavam uma grande variedade de outras pontas e ferramentas de pedra. A criação de lâminas finas continua no período salutariano. Lâminas retocadas unifacial ou bifacialmente eram frequentemente usadas para criar pequenas pontas de projéteis. Algumas foram simplesmente deixadas com suas bordas pontiagudas naturais, enquanto outras foram transformadas em pontas com ombros bem feitas. Algumas dessas pontas com ombros são obras-primas por si só. O lascamento por pressão de uma lâmina em uma forma como esta não é uma tarefa fácil. O produto final é uma ponta mortal que pode ser firmemente encaixada com facilidade. Pontas com ombros e outras pontas menores provavelmente foram usadas nas pontas de dardos. O salutariano é a primeira cultura que sabemos com certeza que usou o lançador de lança ou o atlatl. Sabemos disso por um gancho de osso que foi encontrado na França. Ele foi encontrado ao lado de muitas pontas com ombros, algumas das quais foram quebradas e descartadas. Ganchos são usados em lançadores de lança para segurar o projétil enquanto ele está sendo acelerado. Para ser claro, temos quase certeza de que os caçadores gravetianos e até mesmo aurinacianos usavam lançadores de lança com base no desgaste de suas pontas de pedra e osso. Mas esta é a evidência mais antiga de um lançador de lança real.
Os lançadores de lança podem ser feitos de muitas maneiras e muitas vezes exigem apenas madeira ou corda, mas a adição de um gancho de osso torna o lançador de lança muito mais durável. A cultura magdaleniana subsequente viria a criar muitos lançadores de lança incríveis, mas esse é um tópico para outro dia. Os lançadores de lança são armas fantásticas que foram usadas da Austrália ao Ártico. Muitos geralmente assumem que o arco e a flecha são inegavelmente superiores, embora pesquisadores modernos tenham descoberto que este não é necessariamente o caso. Os lançadores de lança permitem uma série de benefícios que o arco e a flecha não oferecem. Projéteis muito maiores podem ser lançados com o lançador de lança. O sistema de armas também é muito mais fácil de fazer, embora os dardos ocupem mais recursos do que uma flecha. É importante mencionar que essas pontas com gancho ou ombros são frequentemente encontradas entre grandes bifaces, como pontas de folha de louro. É aparente que essas ferramentas de pedra representam uso especializado. Também é importante mencionar que os estilos de ponta, sejam projéteis ou bifaces maiores, variam por região. Alguns pesquisadores até especularam que esses estilos representam diferenças culturais, enquanto outros acreditam que tem mais a ver com a função do ponto. Algumas das pontas mais únicas feitas pelos solutrianos foram pontas tangenciadas e aladas. Elas apresentam lascamento por pressão excepcional, como tangs bem feitos e pontas em forma de agulha. Elas foram, sem dúvida, feitas por mestres lascadores de sílex. Essas pontas são encontradas apenas no sul da Ibéria e podem representar o uso do arco e da flecha. Como mencionado nos vídeos Aurignaciano e Gravetiano, a tecnologia do arco pode ter estado presente na Europa muito cedo. Pode até ter sido transportada com alguns dos primeiros humanos modernos na Europa, cerca de 54.000 anos atrás. Outras evidências dos gravetianos sugerem que alguns grupos podem ter usado essa tecnologia perto do tempo da cultura solutriana. O design dessas pontas é muito único para o Paleolítico Superior, um design que seria redescoberto muito mais tarde por comunidades neolíticas. Um teste em recriações de pontas farpadas, solutrianas, descobriu que elas poderiam ser eficientemente atiradas com um arco e flecha. A evidência apoia a ideia de que algumas comunidades estavam encaixando pontas de pedra em suas flechas milhares de anos antes do que se pensava tradicionalmente. Os solutrianos usavam uma variedade de outras ferramentas de pedra, como raspadores, buris e brocas. Os raspadores podem ter sido encaixados em cabos para raspar peles de forma mais eficaz. As brocas de pedra eram frequentemente feitas de lâminas ou lascas. Essas brocas podem ter sido encaixadas em dispositivos para girá-las muito mais rápido, como brocas de arco ou brocas de bomba. Isso pode tê-los ajudado a perfurar ossos, e essas ferramentas também podem ter sido usadas para criar fogo. Outra ferramenta sobre a qual você provavelmente já está cansado de ouvir no meu canal são os buris. Buris ou birins são ferramentas de pedra com uma borda íngreme usada para moldar materiais duros. Eles são muito úteis para moldar osso, chifre e marfim. Embora os solutrianos geralmente se afastassem das pontas de osso, algumas ainda são encontradas em seus sítios. As pontas de osso podem ser feitas muito longas, permitindo uma penetração devastadora em animais de caça. Eles também são bastante duráveis e reutilizáveis. Outra ferramenta que eles podem ter feito de osso ou marfim são bastões de arremesso ou boomerangues. Um boomerang de marfim de 23,600 anos foi encontrado na Polónia, datando do período gravetiano. Embora não tenhamos evidência direta para essa tecnologia, é muito provável que bastões de arremesso estivessem sendo usados, já que nossa evidência remonta a cerca de 400.000 anos.
Outros objetos de osso estranhos do Solutreano são pontiagudos em uma extremidade com sulcos e parecem ter sido tampões usados em peles de água. Ao considerar os caçadores-coletores do Paleolítico Superior, muitas vezes esquecemos que a hidratação era tão ou ainda mais importante do que a da alimentação. Esta pode ser uma das evidências mais antigas de recipientes de água portáteis no registro arqueológico. Talvez a ferramenta mais importante feita de osso durante o Solutreano tenha sido a agulha com orifício. A criação de roupas durante o último máximo glacial estava entre as habilidades mais importantes. Embora os solutreanos da Ibéria pudessem desfrutar de condições mais quentes, o inverno ainda teria sido gélido e as populações ao norte dos Pirineus certamente tiveram que usar roupas bem feitas. As peles tinham que ser colhidas, raspadas, curtidas e habilmente costuradas em roupas isolantes. Este processo teria sido muito trabalhoso, considerando que cada membro da tribo, incluindo crianças, exigia roupas e reparos regulares. Como outras culturas paleolíticas, uma variedade de peles teria sido usada para diferentes vestimentas. Peles grossas e isolantes teriam sido usadas para parcas e leggings, enquanto vestimentas menores teriam aproveitado a maleabilidade das peles de coelhos, raposas e carcajus. Infelizmente, não temos muita evidência direta de roupas do Solutreano, embora tenha sido, sem dúvida, um aspecto extremamente importante de suas vidas. Vamos fazer uma pausa no vídeo para falar sobre o patrocinador de hoje, Storyblocks, o serviço de assinatura de mídia de estoque definitivo. Uma assinatura do Storyblocks lhe dá acesso a downloads ilimitados de mídia diversificada e de alta qualidade por um único custo de assinatura previsível. Não há mais preços caros por clipe. Sua vasta biblioteca inclui mais de 1 milhão de vídeos em 4K ou HD, modelos, músicas, efeitos sonoros, imagens e muito mais, tornando-o um balcão único para todas as suas necessidades criativas. Eu realmente uso o Storyblocks há mais de 4 anos neste momento e você já viu alguns de seus vídeos de estoque neste documentário. Como criador, o tempo é essencial e o Storyblocks me ajudou a economizar horas com seus modelos de gráficos de movimento pré-fabricados. Eles têm conteúdo para After Effects, Premiere Pro, Apple Motion e DaVinci Resolve. Falando em DaVinci Resolve, seus novos modelos são uma mudança de jogo, oferecendo opções personalizáveis para criar vídeos com aparência profissional de forma rápida e eficiente. Uma das melhores coisas sobre o Storyblocks é seu compromisso em mantê-lo legalmente coberto. Todo o seu conteúdo é 100% livre de royalties e você está protegido para sempre pelo mais alto nível de cobertura legal do setor. Para começar com downloads ilimitados de mídia de estoque por um preço fixo, acesse storyblocks.com/north02 ou clique no link na descrição. Eu uso o Storyblocks legitimamente há anos e recomendo muito o serviço deles. Muito obrigado ao Storyblocks. E agora vamos voltar ao vídeo. Como outras culturas do Paleolítico Superior, os solutreanos eram grandes caçadores e coletores eficientes. Seus sítios frequentemente continham grandes espécies de megafauna, bem como mamíferos menores e até recursos aquáticos. Evidências de sua proeza de caça foram descobertas em seu sítio tipo de Solutre, com base na concentração de restos mortais. Estima-se que entre 30.000 e 100.000 cavalos foram mortos em um período de cerca de 20.000 anos. A vasta acumulação de restos mortais no local tem intrigado pesquisadores por mais de um século. Como as pessoas com lanças arremessadas à mão foram capazes de matar rotineiramente uma quantidade tão vasta de cavalos? Pesquisadores já haviam assumido que os caçadores levavam os cavalos para a rocha de Solutre para cair para a morte. Afinal, isso foi observado com os nativos americanos e seus famosos saltos de bisão.
Esta hipótese foi descartada devido à percepção de que nenhum dos restos mortais é encontrado no outro lado do penhasco. Os ossos são encontrados no lado sul da crista. Aqui havia uma inclinação gradual. A pesquisa subsequente descobriu que os cavalos atravessavam naturalmente a rocha de Solutre durante as migrações sazonais. Percebendo isso, os caçadores provavelmente conduziram os cavalos para uma curva natural na rocha que teria dificultado seu movimento, efetivamente encurralando-os enquanto os caçadores tinham um momento para atacar. De uma vez, uma banda de cavalos, talvez com 30 ou mais, teria corrido para uma salva de dardos com ponta de pedra. Com 10 ou mais caçadores arremessando dardos, dezenas de projéteis poderiam ter sido arremessados em menos de 1 minuto. Depois que tudo foi dito e feito, cavalos com mais de 500 libras ou 225 quilos jaziam mortos a seus pés. Cada caçada teria sido diferente, mas assumindo que 10 cavalos poderiam ser mortos em uma boa caçada, com uma média de 500 libras e 50% de carne e órgãos comestíveis, esses caçadores poderiam ter tido cerca de 2.500 libras de comida. Os inuites, que vivem em condições frias, em um estilo de vida tradicional, podem comer de 5 a 10 libras de carne por dia, mesmo no limite superior da ingestão calórica. Essa quantidade de carne poderia levar uma banda de 30 caçadores-coletores algumas semanas para comer. Apesar dos estereótipos sobre caçadores-coletores, em grandes sítios de abate, muita carne é frequentemente deixada para estragar. E isso não é diferente em Solutre. Marcas de corte nos ossos são bastante raras e muitas vezes esporádicas. Os caçadores parecem ter sido apenas visando cortes de escolha dessas feras para levar para seu acampamento próximo. O próprio Solutre mostra pouca evidência de habitação humana. Apenas algumas ferramentas são encontradas que estão associadas ao processamento de caça. Embora a apenas 2 km ou 1,2 milhas de distância, um sítio de habitação foi descoberto conhecido como a Rocha de Vergision. Os caçadores podem ter levado seus cortes de escolha para o sítio de habitação em Vergision para serem consumidos. Isso pode ter sido para afastar quaisquer predadores que seriam atraídos para o resto dos restos mortais deixados em Solutre. Esta estratégia parece ter se originado há 37.000 anos durante a cultura aurinaciana e continuou até o final do Magdaleniano, 12.000 anos atrás. Este sítio nos dá a oportunidade de entender como a vida diária poderia ter sido durante o Solutreano. Cavalos eram caçados, abatidos nas proximidades e depois levados para o sítio de habitação. Talvez no dia seguinte, os caçadores se mudaram para outros sítios onde poderiam encontrar mais caça. O sítio de Rote du Chany ou a Rocha de Solutre é um sítio verdadeiramente incrível e talvez você possa entender porque toda a cultura se chamaria por esse nome. Cavalos pareciam ter sido uma grande parte da dieta solutreana em áreas onde eles eram comuns. Ao norte dos Pirineus, as renas também eram muito comumente caçadas. Na Ibéria, a fauna era mais diversa e seus sítios refletem isso. Ibex, veado, coelhos, auroques, urso, leão das cavernas, rinoceronte lanoso e mamutes parecem ter sido caçados. Desses animais, veado, ibex e coelhos parecem ter sido os itens de presa mais comuns na Ibéria. Animais menores são tipicamente mais difíceis de detectar no registro arqueológico devido à natureza frágil de seus restos mortais. Os primeiros arqueólogos europeus ignoraram o papel que alguns desses animais menores desempenharam na vida das pessoas pré-históricas. Na Ibéria solutreana, os coelhos faziam parte de uma parte importante da dieta de muitos grupos. Os coelhos podem não ter a maior quantidade de carne, embora sejam frequentemente abundantes e relativamente fáceis de pegar. Bastões de arremesso simples podem ser usados para colhê-los.
em vez de uma lança ou dardo complicada e bem feita. Em alguns sítios na Ibéria Solutriana, centenas ou até milhares de restos de coelho podem ser encontrados. No sítio de Grútado, em Portugal, 1.300 restos de coelho foram encontrados. A evidência indica que eles foram diretamente caçados ou presos por pessoas solutrianas. Animais maiores e mais perigosos teriam sido presas de vez em quando. Predadores em geral teriam sido uma preocupação constante para essas pessoas. O abate de carcaças teria atraído vários animais prontos para lutar por seus restos mortais. Sua forte dependência de cavernas e abrigos rochosos também teria levado a alguns encontros intensos e próximos com ursos e leões das cavernas. Esses animais podem ter sido amplamente evitados, pois não temos muita evidência desses encontros. Encontros com animais de caça irritados também teriam sido tão perigosos. Mesmo o veado médio pode causar ferimentos significativos se não tiver sorte. Caçadas que deram errado com animais maiores poderiam ter sido fatais. Animais como megaloceros, aurochs e bisões foram caçados, e é provável que animais ainda maiores, como o rinoceronte lanoso e mamute lanoso, fossem pegos de vez em quando. Os solutrianos certamente tinham a tecnologia para abater esses animais. Como sabemos, alguns gravetianos foram capazes de rotineiramente abater mamutes com tecnologia indiscutivelmente mais simples. A evidência direta de caça de mamute ou rinoceronte não está disponível, embora estivesse certamente em sua capacidade. Como outras culturas do Paleolítico Superior, muitos dos animais caçados por essas pessoas foram pesadamente processados. Durante os tempos de luta, toda a carne, gordura, medula óssea e muitos dos órgãos foram consumidos. Pedras rachadas pelo calor em sítios solutrianos na Ibéria sugerem que elas podem ter sido usadas para ferver água. Elas são frequentemente encontradas associadas a ossos que podem ter sido fervidos para liberar sua gordura. Ossos esmagados foram encontrados em sítios arqueológicos desde o Paleolítico Inferior. Isso é tipicamente porque os humanos estavam obtendo a medula rica em calorias encontrada dentro. Embora simplesmente esmagar os ossos perca toda a gordura que fica no tecido esponjoso. A fervura desses ossos lhes permitiu ter acesso a todas as calorias frequentemente esquecidas. Essa gordura poderia ter sido consumida imediatamente, ou possivelmente misturada com carne seca para criar pemmican. Pemmican é um alimento denso em calorias que pode ser armazenado por um longo tempo e foi frequentemente utilizado por nativos para passar por invernos difíceis ou para lanchar durante longas jornadas. Plantas e animais aquáticos foram outro recurso que foi usado durante o Solutriano. Tipicamente, é difícil para eles serem notados no registro arqueológico, embora saibamos que os solutrianos os estavam comendo. Amoras e pinhões foram encontrados em um sítio. É provável que plantas e fungos estejam drasticamente subrepresentados em nossa evidência neste momento. A área solutriana se estendia de partes limitadas do norte da França até o sul de Portugal. Ao longo desta área, a temperatura teria variado, embora durante o último máximo glacial teria sido bastante frio mesmo em áreas do sul. Nos meses mais frios do inverno, cavernas ou abrigos muito isolantes devem ter sido usados. Mesmo nos curtos verões do último máximo glacial, algum tipo de abrigo além de um saco de dormir pode ter sido necessário. Durante o Solutriano, abrigos rochosos e cavernas foram muito usados, enquanto os sítios a céu aberto eram extremamente raros. Isso se deve em parte ao viés de preservação, embora quando as áreas onde as culturas solutriana e gravetiana se sobrepõem, encontramos muito mais sítios gravetianos a céu aberto. Ao mapear os sítios solutrianos, é claro que as populações se moviam entre cavernas e abrigos rochosos estabelecidos. Além disso, esses sítios são encontrados em áreas favoráveis com caça abundante e combustível para suas fogueiras.
As áreas entre elas podem ter sido intencionalmente evitadas. Certas paradas de caça entre cavernas foram usadas, como solutre, embora apenas por curtos períodos de tempo. Acampamentos a céu aberto podem ter sido usados com frequência nos meses mais quentes, embora nossa evidência seja muito fragmentária para dizer muito mais. Uma coisa que podemos dizer sobre os solutrianos é que eles mantiveram contato com bandas vizinhas em uma grande rede de parentesco. Este desenvolvimento cultural parece ser uma das principais razões pelas quais a cultura solutriana foi tão inovadora. Outras culturas, como as gravetianas e aurignatianas, estavam um tanto conectadas, embora as ideias não pareçam ter se espalhado muito além dos elementos culturais e tecnológicos básicos. Embora os solutrianos estivessem restritos a uma área menor do que as culturas anteriores, eles mantiveram contato entre as populações em ambos os lados dos Pirineus. Este é um feito bastante impressionante, considerando o quão desafiador deve ter sido atravessar essas montanhas, mesmo nos meses mais quentes. Embora as pessoas do sul da Ibéria possam não ter tido ideia dos Grandes Pirineus e de seus parentes que se encontravam além deles, um fluxo de informações permitiu que o conhecimento e a inovação chegassem até mesmo a áreas remotas. Este contato foi o que permitiu o desenvolvimento e a disseminação da tecnologia solutriana em primeiro lugar. Também podemos imaginar quanta informação vital para a sobrevivência deve ter fluído entre esses grupos. O conhecimento sobre os movimentos de rebanhos de renas, a preservação de alimentos ou como criar melhores ferramentas teria sido crucial para que grupos distantes aprendessem. Manter relacionamentos mesmo entre grupos vizinhos teria sido importante em caso de falha de recursos de caça locais. Também teria sido importante para a troca de indivíduos para acasalamento. Evidências de relacionamentos entre tribos vizinhas podem ser realmente identificadas no tráfego de sílex não local. O sílex de alta qualidade foi negociado com tribos e regiões com pedra pobre. Podemos imaginar que essas reuniões podem ter sido um momento de comércio, socialização e até celebração. Embora apenas especulação, redes de parentesco maiores podem ter se reunido durante os horários programados do ano em torno de grandes caçadas. Essas reuniões relativamente locais teriam tido impacto na rede maior de grupos solutrianos. Talvez o desenvolvimento de pontos de folha de louro como um item simbólico estivesse até conectado a relacionamentos sociais entre grupos. Uma discussão sobre sua cultura não está completa sem mencionar a infinidade de arte que eles criaram. Mesmo definir arte pode ser uma discussão contenciosa, mas objetos e pinturas feitas por essas pessoas não podem deixar de ser interpretados como simbólicos. O primeiro dos quais devemos mencionar foi o uso de pigmento. Como mencionado nas outras duas parcelas, o pigmento desempenha um papel importante na cultura de muitos povos indígenas contemporâneos do registro etnográfico. Embora as pessoas da Idade da Pedra sejam frequentemente retratadas vivendo em mundos cinzentos ou monótonos, nossos registros diretos de caçadores-coletores contemporâneos mostram o oposto. Vários pigmentos, especialmente ocre vermelho, são frequentemente usados para cobrir ferramentas, bolsas, armas e especialmente o corpo. No dia a dia, os indivíduos podem ter sido pintados casualmente, como uma forma de identidade. Rituais ou eventos culturais podem ter garantido a pintura de desenhos mais complicados com significados fortemente simbólicos. Este é um fenómeno que vimos em todo o mundo em sociedades indígenas. Embora a evidência de roupas tingidas ou rostos pintados possa não se preservar em um registro arqueológico, é altamente provável que os solutrianos teriam vivido em um mundo vibrante de padrões e cores. Outro elemento simbólico importante que não pode ser negligenciado é o uso de joias. Como enfatizado em episódios anteriores, as joias podem ter um significado simbólico extremamente importante mesmo nos tempos modernos. Alianças de casamento,
Brincos ou pulseiras podem ter um valor significativo além de seus componentes. Ao olhar para uma concha ou conta de marfim quebrada, podemos não estar simplesmente olhando para uma decoração, mas um objeto de verdadeiro valor. Os solutrianos, como outras pessoas do Paleolítico, usavam uma variedade de materiais para suas joias. Como eles frequentemente viviam perto da costa, as conchas eram comumente usadas como colares e pingentes. Eles são até encontrados no interior em alguns sítios. Ao norte dos Pirineus, os dentes de animais eram comumente usados. Esta é uma tradição que pode datar do Auric Nation. Contas perfuradas são conhecidas em todo o mundo solutraiano. A caverna El Nerón, na Espanha, contém contas bem preservadas, que podem ter formado um colar. Em outras áreas, motivos de animais e símbolos enigmáticos foram gravados em pequenos seixos ou placas. A caverna de Parpaio, no leste da Espanha, contém cerca de 6.000 rochas de calcário portáteis com pinturas e gravuras. Elas foram feitas entre 14.000 e 24.000 anos atrás, embora muitas delas datem do Solutriano. Elas retratam plantas, animais e motivos geométricos e símbolos desconhecidos. O aurochs podia pesar entre 700 e 1.500 kg, ou entre 1.500 e 3.300 libras. A morte de uma besta tão maciça certamente teria sido celebrada. As placas poderiam representar um registro de caçadas bem-sucedidas no passado, embora isso seja apenas especulação no momento. Cavalos e ibex são frequentemente retratados nessas placas, talvez apoiando a ideia de que eles estavam relacionados à caça. Algumas placas mais únicas até mostram animais raros, como linces e canídeos que podem ter sido cães. Formas humanas são encontradas, embora elas apenas retratem parte do corpo. Uma estranha gravura em espiral pode ter representado algo com um significado espiritual, embora não saibamos realmente. As placas foram encontradas entre os detritos da vida cotidiana na caverna. Os pesquisadores ainda não têm certeza de por que essa tradição foi tão localizada nesta caverna, embora alguma influência possa ser encontrada em outros lugares. Figuras portáteis ou Vênus parecem ter sido completamente ausentes no mundo solutriano. Isso é bastante estranho, considerando que tanto os Auric Nations quanto os Gravetianos passavam muito tempo esculpindo animais, humanos e híbridos. Seu foco artístico parece ter sido em outro lugar. As flautas também estão faltando nos sítios solutrianos. Isso não é tão surpreendente, considerando que as flautas são bastante delicadas. Elas foram feitas há 40.000 anos pelos Auric Nations e também foram feitas pelos Gravetianos em culturas posteriores. Se alguma flauta ou instrumento semelhante foi produzido pelo povo solutriano, eles não foram preservados ou descobertos no registro arqueológico. Um instrumento musical que sabemos que eles usaram foi o bull roarer. Um bull roarer é um antigo instrumento musical e dispositivo de comunicação, consistindo de uma peça plana e alongada de madeira ou osso presa a um longo cordão. Quando girado no ar, o giro da madeira produz um som distinto de rugido ou zumbido. Alguns belos exemplos foram encontrados em sítios solutrianos. Bull roarers também foram encontrados no período gravetiano anterior. Eles são provavelmente objetos altamente valorizados. Eles já foram usados de forma famosa pelos aborígenes australianos e persistiram em algumas comunidades. Nessas sociedades, eles eram usados para comunicação de longa distância, embora fossem usados ritualisticamente e cerimonialmente. Em algumas culturas indígenas australianas, por exemplo, os bull roarers são considerados sagrados e frequentemente usados em cerimônias de iniciação e outros eventos culturais importantes. Outros instrumentos que provavelmente foram usados incluem apitos e tambores.
eu não consegui encontrar nenhuma evidência direta desses instrumentos do período solutreano, embora eles sejam conhecidos por terem sido usados em períodos precedentes. Os apitos podem ser muito úteis para coordenar caçadas e comunicação, enquanto os tambores são frequentemente usados para rituais ou cerimônias de cura. O solutreano foi um tempo de desenvolvimento cultural, e a arte rupestre não foi exceção. Em toda essa cultura, a arte se desenvolveria em vários meios, ao contrário dos contornos simplificados do Gravetian. Os solutreanos geralmente se moviam para retratar designs mais naturalistas e detalhados. Eles também optaram por se concentrar em animais que caçavam, como veados, ibex, cavalos e aurochs. Ao contrário das culturas anteriores, que frequentemente se concentravam em leões e mamutes. Também há evidências do desenvolvimento de símbolos abstratos, talvez sugerindo proto-escrita. Ainda há confusão com a datação exata de sítios de arte rupestre em toda a Europa Ocidental, embora o suficiente tenha sido firmemente datado para identificar certas tendências. Cobriremos toda a arte rupestre solutreana cronologicamente, desde o início da cultura até o fim. Um dos sítios solutreanos datados mais antigos seria a Caverna de Duas Aberturas. Eu já massacrei francês o suficiente neste vídeo para tentar esta pronúncia, mas é assim que se escreve. Esta caverna é conhecida por suas belas gravuras de vários animais, incluindo mamute, aurochs e ibex. Uma gravura parece retratar uma criatura aurochs meio humana. Esta caverna parece ter continuado tradições mais antigas, talvez desde o Auricnation. A próxima caverna, conhecida como La Pileta, está localizada no sul da Espanha, a apenas 30 km ou 19 milhas da costa. Cerca de 800 imagens de animais e abstratas foram feitas na caverna, muitas das quais foram feitas durante o solutreano. Apenas uma cor foi usada para cada imagem, e os animais eram frequentemente cercados por símbolos. Dos animais, aurochs, veados, golfinhos, tartarugas, peixes e pessoas foram gravados. Tal diversidade em representações de animais é bastante rara no Paleolítico. Outras gravuras no local, como a abundância de linhas, parecem ter sido algum tipo de calendário, embora o significado exato da representação ainda não esteja claro. Na caverna Lupeca, no centro-oeste da França, muitas imagens foram feitas datando do solutreano. A caverna é notável por muitos desenhos aviformes, sinais que foram feitos pelos gravetianos em Pechmerlis. Acho que vou desistir dessas pronúncias francesas. Aqui, um desenho aviforme foi pintado ao lado de uma cena de um homem ferido. Esta imagem poderia representar um guerreiro com pernas estendidas, ou o símbolo de um clã. Talvez nunca saibamos. O que sabemos é que, milhares de anos depois, os solutreanos fariam 11 desses mesmos símbolos a 150 km ou 90 milhas de distância na caverna Lupeca. Essas pessoas poderiam ser os descendentes diretos de seus ancestrais gravetianos? Talvez nunca saibamos. Uma transição suave do gravetiano para o solutreano pode ser vista na agora submersa caverna Cascais. A entrada agora fica a 37 metros ou 121 pés debaixo d'água. Os mergulhadores devem nadar 170 metros desafiadores ou 575 pés para chegar à câmara principal da caverna. Durante o Pleistoceno, o nível do mar era muito mais baixo e a caverna, é claro, não estava debaixo d'água. Infelizmente, cerca de 80% da obra de arte. Embora ainda restem quase 200 representações de animais e extensões de mãos, a maioria dos quais datam do solutreano, embora uma quantidade significativa date do gravetiano. A tradição artística indica que esta caverna foi continuamente usada durante a transição gravetiana e solutreana. Lá dentro, 63 cavalos,
28 ibex, 17 veados, 10 bisões e 7 aurochs podem ser encontrados. Talvez mais interessante, 9 focas, 3 alcas gigantes e até águas vivas aparecem na caverna. Não está claro exatamente quando essas representações foram feitas, embora provavelmente datem do Solutriano. O fato de que muitos animais aquáticos foram pintados e a caverna agora está submersa pode nos ajudar a entender o quanto do mundo Solutriano agora se encontra debaixo d'água. Essas pessoas dependiam da costa, e pode haver tantos sítios debaixo d'água quanto jamais poderíamos encontrar acima da água. No fantástico sítio de Roque de Serres, encontramos evidências de escultura complexa feita durante o Solutriano. É famoso por seus 14 blocos de calcário esculpidos, gravados e pintados. 52 imagens de cavalo, boi almiscarado, bisão, javali e ibex foram retratadas. Cerca de 70% das imagens foram sombreadas com ocre vermelho para transmitir movimento. As imagens foram criadas com grande habilidade, especialmente para a época. Poderosos bisões são retratados como agressivos, enquanto os cavalos parecem ter sido altos e orgulhosos. Uma das esculturas mais proeminentes retrata 2 ibex machos, que parecem estar se chocando, provavelmente durante a estação de acasalamento. Uma imagem do que parece ter sido um homem pode ser a mais interessante na caverna, na minha opinião. Ele parece estar segurando uma lança enquanto foge de um boi almiscarado ou aurochs que o persegue. Outra figura humana é vista de costas na outra direção desta cena. A maneira como os artistas retratam os humanos durante este tempo sempre me fascinará. Sempre parece haver uma ênfase nas pernas e na cintura. Esta imagem poderia representar uma caçada que deu errado. Ela representa eventos reais ou uma história sagrada para essas pessoas. Nós nunca saberemos. Outras lajes de arenito são gravadas com representações de animais, incluindo cavalos e mamutes. Mamutes não são comumente retratados no Solutriano, embora isso prove que eles eram um assunto de atenção. No geral, esta caverna prova que os artistas solutrianos eram inovadores na criação de arte. Outro sítio de arte rupestre muito intrigante do Solutriano seria La Tête du Lion. Por mais de um século, especulou-se que as pessoas do Paleolítico podem ter se interessado pelo céu noturno para formar partes de suas crenças. Vários sítios de arte rupestre foram usados para argumentar que os corpos celestes podem ter sido pintados. Um painel contendo um aurochs e 7 pontos neste sítio pode representar uma representação do aglomerado de estrelas das Pléiades, enquanto o ciclo lunar fica acima dele. O olho do aurochs foi hipotetizado para representar a estrela Aldebaran, a estrela principal da famosa constelação de Turu. Esta representação é muito semelhante a outra representação na caverna de Lascaux, datando do início do Magdaleniano. Embora a evidência não seja exatamente concreta, é possível que essas pessoas estivessem retratando corpos celestes há mais de 20.000 anos. Outra caverna interessante, conhecida como a Caverna de La Paciega, contém um grande número de símbolos abstratos, bem como representações de animais. A presença de uma variedade tão diversa de sinais e símbolos abstratos pode indicar um sistema simbólico complexo. Alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que os símbolos podem ter tido um propósito comunicativo, talvez algum tipo de sistema de escrita primitivo, independentemente do que os símbolos pudessem significar. A combinação de representações de animais e elementos abstratos destaca as habilidades artísticas e cognitivas avançadas do povo solutriano. A prática de enterro não parece ter estado em andamento durante o Solutriano. Mesmo durante os tempos gravetianos, o enterro parece ter sido muito incomum a oeste dos Alpes. A falta de enterros solutrianos claramente identificados pode ser devido a vários fatores,
incluindo a possibilidade de que as práticas de enterro nem sempre envolviam enterros elaborados ou detectáveis, ou simplesmente que tais sítios não foram descobertos ou devidamente escavados. Seja qual for o caso, isso não deve levá-lo a pensar que essas pessoas não lamentavam seus mortos tão intensamente quanto nós hoje. Eles eram humanos, afinal, e as mortes de entes queridos os teriam afetado profundamente. A evidência, repetidamente, apoiou a ideia de que as pessoas do Paleolítico, incluindo outras espécies como os Neandertais, eram compassivas na vida e na morte. A cultura solutreana gradualmente se desvaneceria em toda a Europa Ocidental, coincidindo aproximadamente com o fim do último máximo glacial. A produção de pontas de folha de louro reduziria drasticamente por volta de 20.000 anos atrás. Isso também está correlacionado com a quebra do comércio de longa distância. Sem este comércio, os grupos que vivem em regiões sem pedra de qualidade teriam tido dificuldade em sequer criar pontos de folha de louro. As pessoas que viviam ao norte dos Pirineus adotaram uma técnica de trabalho em pedra inteiramente diferente, baseada em ferramentas muito mais simples, mas talvez mais práticas. Este tecnocomplexo é conhecido como a cultura bataguliana. Essas ferramentas eram frequentemente focadas em raspadores e no uso de lâminas como inserções. Os projéteis batagulianos parecem ter sido feitos de forma semelhante aos pontos compostos gravetianos ou aurignacianos. Isso é completamente oposto à tecnologia bifacial que os solutreanos gastaram tanto tempo dominando. A mudança para ferramentas menos complexas ocorreu por centenas de anos em um processo que os pesquisadores cunharam de desolutreanização. A mudança pode ter sido devido a condições desafiadoras que vieram com o fim do último máximo glacial. Embora o mundo estivesse se tornando mais quente, a mudança climática teria trazido vastas mudanças que teriam perturbado seu modo de vida. O Batagulian se espalhou por toda a França e norte da Espanha. Embora algumas tradições solutreanas tenham persistido em outros lugares, o mundo solutreano já estava um tanto conectado entre as montanhas dos Pirineus, embora essa conexão pareça ter-se rompido no final do período. Ao sul dos Pirineus, a influência bataguliana foi limitada. As tradições bifaciais foram continuadas, embora a tecnologia de núcleo de lâmina e microlítica se tornaria dominante no final do Solutreano. Algumas folhas de louro solutreanas são encontradas em camadas magdalenianas posteriores, embora não esteja claro se essas pessoas magdalenianas posteriores realmente as fizeram. Eles podem ter sido simplesmente encontrados por pessoas magdalenianas e mantidos como algum tipo de antiguidade. Não há dúvida de que os lascadores de sílex do período magdaleniano teriam ficado impressionados com a qualidade de habilidade exibida em um ponto de folha de louro. Embora a tradição solutreana tenha se desvanecido em todo o seu antigo território, a subsequente cultura magdaleniana se formaria a partir de populações solutreanas. Não parece ter havido uma morte de pessoas solutreanas. O tecnocomplexo magdaleniano se desenvolveu nas mesmas regiões-chave de onde os solutreanos se originaram. Os magdalenianos foram capazes de se espalhar dessas regiões por toda a Europa. Regiões que haviam sido abandonadas desde o final do Gravetiano foram finalmente reabitadas mais uma vez. O último máximo glacial havia acabado e os magdalenianos iriam prosperar. Cobriremos esta grande cultura em nosso quarto e último vídeo desta série. Também mencionaremos mais sobre a cultura epigravetiana no próximo vídeo. Agora é hora de discutir o elefante na sala, a hipótese solutreana. A hipótese solutreana é a ideia altamente controversa de que as primeiras migrações para as Américas vieram do povo solutreano da Europa. Mais especificamente,
que o povo solutriano viajou pelo gelo do Atlântico para chegar às Américas cerca de 21.000 anos atrás. Esses solutrianos são então pensados para ter sido os pioneiros do posterior tecnocomplexo Clovis. Se provado ser verdade, isso derrubaria a hipótese mainstream de que as Américas foram primeiro habitadas por migrantes do Nordeste da Ásia. Para ser claro, a hipótese é considerada uma visão marginal e muito poucos cientistas em qualquer campo a apoiam. E a maioria acha que a evidência é mais consistente com outras hipóteses. Independentemente disso, acho que ainda é importante examinar a ideia e a história da pesquisa em torno dela. A hipótese solutriana foi proposta pela primeira vez na década de 1970, depois que alguns pesquisadores notaram semelhanças na tecnologia bifacial das culturas Clovis e solutriana. A ideia não ganhou muita atenção até cerca de 25 anos atrás, quando o arqueólogo Dennis Stanford, do Smithsonian Institution, e Bruce Bradley, da Universidade de Exeter, trouxeram um novo apoio para a hipótese, notadamente em seu livro de 2012, Across Atlantic Ice. Cobriremos todos os pontos principais levantados no livro, bem como outros tópicos relacionados à hipótese. A evidência será acompanhada pela crítica de outros pesquisadores. Todas as fontes são citadas na bibliografia. O aspecto mais importante da hipótese é baseado nas semelhanças na tecnologia de pedra entre as indústrias Clovis e solutriana. Ambos fizeram grandes bifaces, que frequentemente usavam lascamento overshot para afiná-los rapidamente. O lascamento overshot é uma técnica de lascamento de sílex que discutimos anteriormente. Consiste em bater em uma plataforma de pedra com força suficiente para enviar uma lasca por toda a face para o outro lado do pré-forma. Isso retira a borda oposta, mas também afina rapidamente o biface. A má execução desta técnica pode tirar muito material da borda oposta ou destruir a peça inteiramente. Os solutrianos parecem ter sido a primeira cultura arqueológica a realmente controlar esta técnica. A cultura Clovis, milhares de anos depois, usaria esta técnica até certo ponto. Stanford e Bradley propõem que o lascamento overshot é mais eficiente do que outras técnicas de desbaste e liga essas culturas. Vários pesquisadores encontraram problemas significativos com a hipótese solutriana, com base nessas conclusões. O problema com essas supostas semelhanças é que as lascas overshot não são necessariamente únicas para ambas as culturas, nem são necessariamente a maneira mais eficiente de afinar um biface. O lascamento overshot é uma consequência natural do processo de lascamento de sílex. Lembro-me de fazer muitas lascas overshot nos meus primeiros meses de lascamento de sílex, embora eu não tivesse ideia do que eram ou como controlá-las. Obviamente, Stanford e Bradley estavam cientes de que as lascas overshot podem ser feitas por qualquer pessoa. O que realmente está em questão é se os lascadores de sílex solutrianos e Clovis controlavam as técnicas overshot de forma semelhante. Os arqueólogos Metin Erin e Robert Patton provam que o lascamento overshot não é mais eficiente do que as técnicas de lascamento overface. Eles também descobriram que as técnicas de lascamento overshot não são necessariamente tão comuns em sítios Clovis. Além disso, eles provaram que a quantidade de lascamento overshot em conjuntos solutrianos e Clovis difere estatisticamente. Erin e colegas concluíram que a presença de lascas overshot em conjuntos Clovis e solutrianos são produtos acidentais criados incidentalmente à medida que os lascadores afinam seus bifaces. Outro problema muito importante com a hipótese solutriana é a lacuna de tempo. A cultura solutriana só fez seus famosos bifaces de folheta de louro entre cerca de 23.000 e 19.000 anos atrás.
A tecnologia Clovis não aparece em nenhum lugar até cerca de 13.500 anos atrás, no mínimo. Esta lacuna de cerca de 5.000 anos se torna mais um problema quando se considera que não encontramos culturas pré-Clovis criando bifaces com técnicas solutrianas. Em seu livro Across Atlantic Ice, Stanford e Bradley afirmam que 14 sítios pré-Clovis apoiam a influência solutriana. No entanto, Metten, Aaron e Robert Patton apontaram que apenas uma lasca overshot pode ser encontrada em qualquer um desses 14 conjuntos. Na verdade, o lascamento usado nesses sítios raramente passa do eixo medial, ou a metade do caminho através do ponto. Esses sítios são evidências claras de que o uso do lascamento overshot não estava presente nas Américas até o desenvolvimento de Clovis, apoiando a ideia de que as técnicas de lascamento Clovis se desenvolveram nas Américas. Isso também é apoiado por evidências recentes que mostram que os sítios Clovis mais antigos são encontrados no Sudeste e se expandem para o Oeste e para o Norte a partir daí. Teríamos esperado que a tecnologia Clovis aparecesse no Nordeste se realmente viesse dos solutrianos. Acho que outro aspecto que nunca ouvi mencionar ao considerar a tecnologia Clovis e solutriana é que sabemos claramente que a tecnologia solutriana complexa se desenvolveu na Europa em apenas cerca de 1500 anos. A tecnologia solutriana, como a conhecemos, se desenvolveu a partir de simples pontos unifaciais de vale comprido em menos tempo do que a lacuna entre Solutrean e Clovis. É completamente razoável que a tradição de lascamento Clovis tenha aparecido nas Américas sem nenhuma influência externa. As técnicas de lascamento bifacial apareceram independentemente em todo o mundo. As técnicas bifaciais mais antigas aparecem na África há mais de 70.000 anos e até mesmo culturas neandertais de transição usam pontos bifaciais em forma de folha. Outro problema significativo com a ideia de que essas tecnologias são semelhantes é o quão diferentes os designs de ponto são. Os pontos Clovis são lancelados com bases ocas e flautas proeminentes. Não vamos esquecer que a canelura é parte do que faz um ponto Clovis e, até onde sabemos, os solutrianos nunca canelaram seus pontos. Os pontos solutrianos, embora fizessem muitas variedades, são tipicamente grandes e em forma de folha com uma base pontiaguda. Além do fato de que o lascamento overshot foi usado ocasionalmente em ambas as culturas, eles realmente não são tão semelhantes. Há 8.000 anos, os antigos árabes inventaram pontos canelados que se parecem muito mais com os pontos Clovis do que qualquer coisa que os solutrianos já fizeram. E isso foi 5.000 anos após a cultura Clovis. Devemos também hipotetizar que os caçadores marítimos Clovis atravessaram de volta para o Oriente Médio, espalhando suas técnicas de canelura? Isso é um espantalho das ideias propostas em Across Atlantic Ice, porque existem outras semelhanças tecnológicas entre Clovis e Solutrean, que tornam o caso mais atraente. Ainda assim, o ponto que estou tentando fazer é que as culturas podem ter designs de ferramentas muito idiosincráticos, sem necessariamente estarem conectadas. Considerando que as semelhanças tecnológicas foram a base para a hipótese solutriana em primeiro lugar, talvez você possa entender por que os arqueólogos não estão convencidos de que deve ter havido uma conexão entre essas culturas. Embora o iceberg da hipótese solutriana seja muito mais profundo do que isso, a capa do livro Across Atlantic Ice contém uma imagem da lâmina Sinmar. Esta lâmina foi dragada da costa de Cape Charles junto com uma presa de Macedónia que datava de 22.000 anos atrás. As chances de ambos os itens serem dragados ao mesmo tempo são realmente bastante incríveis e foi usado por Stanford e Bradley como evidência em seu livro. No entanto,
muitos problemas existem com esta descoberta. A dragagem não é um processo preciso. Esses dois itens poderiam ter vindo de quilómetros de distância, pelo que sabemos. A descoberta da lâmina também não foi documentada, então nem sabemos se ela foi realmente dragada. Eles não podem ser diretamente associados sem mais provas. O próximo problema é que este biface realmente não se parece com nada solutriano. As pontas solutrianas são bastante longas com uma inclinação gradual em sua lâmina, enquanto o tang se inclina rapidamente para um ponto afiado. Isso está em contraste direto com a lâmina Sinmar, que é bastante arredondada. As cicatrizes de lasca mostram que a lâmina foi intencionalmente feita desta forma e não foi danificada durante a dragagem. É inteiramente possível que esta lâmina seja de tempos pré-Clovis, embora não se pareça com Solutrian, Clovis ou mesmo intermediário. Também parece se assemelhar a facas bifaciais posteriores feitas no arcaico, embora isso seja especulação. Existem algumas outras semelhanças tecnológicas entre Solutrian e Clovis que são coincidências. As lâminas foram usadas por pessoas Clovis e Solutrianas como ferramentas de corte e para criar raspadores. Isso não é muito convincente, considerando que as lâminas foram usadas por culturas em todo o mundo, embora tenham sido feitas de uma forma muito semelhante. Varas de osso e pontas de lança são encontradas em sítios Clovis e Solutrianos. Isso é uma grande coincidência e existem outros aspectos que fazem com que os artefatos pareçam conectados. Ainda assim, os pesquisadores não estão convencidos de que essa evidência apoia uma conexão entre as culturas. A última suposta conexão entre essas culturas seria seus caches. Pessoas solutrianas e Clovis enterravam caches de ferramentas, particularmente bifaces. Os caches Clovis frequentemente incluem uma variedade de ferramentas de osso e pedra, incluindo núcleos ásperos, pré-formas, ferramentas de lasca e bifaces acabados. A maioria dos caches Clovis parece ter sido suprimentos que deveriam ser recuperados mais tarde, embora um esteja associado a enterro. Apenas um cache solutriano foi encontrado e é conhecido como o cache Volg, como mencionamos anteriormente. Consistia em 15 bifaces acabados. Isso é completamente diferente de qualquer cache Clovis já encontrado. No geral, a evidência tecnológica e arqueológica não é consistente com uma conexão entre essas duas culturas. Existem, é claro, argumentos a serem feitos em ambos os lados, e Bruce Bradley continua a apoiar a ideia de que a tecnologia está conectada. Ele é um dos lascadores de sílex mais competentes do mundo, e pequenas semelhanças tecnológicas que levariam uma hora para discutir apoiam a hipótese em seus olhos. Outros mestres lascadores de sílex discordam, mas independentemente disso, há mais evidências que podemos discutir que não são arqueológicas. Um dos maiores problemas com a hipótese é que nenhuma ligação genética jamais foi feita entre a idade do gelo na Europa e as Américas. Todos os haplogrupos nas Américas são muito semelhantes e estão mais intimamente relacionados com as populações que vivem no nordeste da Ásia. No entanto, há alguma confusão com o haplogrupo X existindo nas Américas. O haplogrupo X pode ser encontrado na Eurásia, norte da África e nas Américas, particularmente no leste da América do Norte. Esta é uma conexão aparentemente fantástica, até que você perceba que os haplogrupos X2A e X2G dos nativos americanos não descendem dos clados europeus X2B, X2D ou X2C. Esses clados compartilham um ancestral comum em vez de uma relação parental. O haplogrupo X é pensado para ter se espalhado pela Eurásia durante o Paleolítico Superior e provavelmente se espalhou por Beríngia. Nenhum haplogrupo nativo americano foi encontrado na Europa ou vice-versa. A genética não apoia a hipótese solutriana e os geneticistas concordam unanimemente
que os nativos americanos descendem de uma população fundadora do Nordeste da Ásia. Devo mencionar que existe a possibilidade de que o povo solutriano tenha vivido nas Américas e não tenha deixado nenhum rastro genético. Isso é hipoteticamente possível. Sabemos o que aconteceu com algumas populações, como a cultura Dorset, que não deixou nenhum rastro genético depois de ser substituída. Embora sem evidência, podemos atualmente dizer que a evidência genética não apoia a hipótese solutriana e, em vez disso, apoia totalmente ideias mais mainstream. Outro problema gritante que deve ser discutido é se teria sido sequer possível para caçadores-coletores solutrianos migrarem mais de 6.000 quilómetros ou 3.700 milhas através do gelo do Atlântico para chegar às Américas. Estudos mostraram que, mesmo durante o último máximo glacial, o Atlântico Norte só foi congelado por 1 a 2 meses do ano. A camada de gelo teria sido extremamente perigosa e teria consistido em geleiras flutuantes sobre águas muito profundas. Essas condições podem não ter suportado mamíferos marinhos ou outras formas de vida selvagem suficientes para sustentar caçadores-coletores do Paleolítico Superior para uma viagem tão traiçoeira. Além disso, nenhum sítio solutriano ou Clovis mostra que essas pessoas caçavam grandes mamíferos marinhos ou eram sequer adaptadas para viver em ambientes tão hostis. Lembre-se, os solutrianos recuaram da Europa Central e até do norte da França durante o último máximo glacial. Mais uma vez, é hipoteticamente possível que alguns solutrianos fossem caçadores de focas e baleias altamente avançados e tivessem tecnologia para completar uma das viagens mais monumentais da história humana. Embora esta discussão não seja sobre possibilidades, é sobre a realidade e o que temos evidência. À medida que a pesquisa continua, a hipótese solutriana está se tornando cada vez mais obscura, enquanto outras hipóteses sobre as Américas estão ganhando apoio. A hipótese da autoestrada de Kelp postula que os marinheiros da costa do Nordeste da Ásia foram capazes de migrar para as Américas ao longo das florestas de kelp ecologicamente ricas do oeste da América do Norte. Várias espécies de kelp podem ser diretamente consumidas para sustento e outros fins médicos. As florestas de kelp são o lar de peixes abundantes, invertebrados e animais marinhos. Ironicamente, há muito mais animais marinhos facilmente acessíveis na costa oeste das Américas do que teria havido nas camadas de gelo do meio do Atlântico. Outra hipótese chamada de hipótese da estepe de mamute é a ideia de que os ancestrais dos nativos americanos simplesmente caminharam para a América do Norte antes que as camadas de gelo se fechassem. As camadas de gelo Cordilleran e Laurentide bloquearam qualquer passagem terrestre para as Américas de cerca de 22.000 a 13.000 anos atrás. Mas antes deste período, sabemos que havia uma rota terrestre direta de estepe de mamute da Eurásia diretamente para as Américas. Já se pensou que os humanos não eram capazes de sobreviver perto ou no Círculo Ártico durante o Paleolítico Superior, embora a descoberta do sítio do chifre de rinoceronte de lana prove que os humanos se adaptaram ao bioma da estepe de mamute, mesmo ao norte do Círculo Ártico 32.000 anos atrás. Outros sítios eurasianos apoiam a ideia de que os humanos foram adaptados à estepe de mamute há 40.000 anos. As pegadas encontradas em White Sands, datando de entre 21.000 e 23.000 anos atrás, poderiam ter sido feitas por pessoas que simplesmente caminharam para as Américas. Parece que preciso fazer um vídeo inteiro sobre o povoamento das Américas. Talvez eu espere até que uma nova descoberta seja feita. No geral, existem muitas conexões entre as culturas solutriana e Clovis que tornaram a hipótese solutriana legitimamente interessante.
Ambos, Stanford e Bradley, admitiram que suas ideias eram uma hipótese que exigia mais evidências para provar. A pesquisa subsequente resultou no abandono da hipótese por quase todos os pesquisadores em múltiplos campos. Bruce Bradley ainda apoia a ideia e encorajo a todos a ouvir sua entrevista no podcast Prehistory Guys. Ele discute em profundidade seus pontos de vista sobre a arqueologia de alguns desses sítios e alguns dos tópicos mais complicados em torno do lascamento de sílex. Embora eu tenha passado um bom tempo explicando por que a hipótese solutreana tem sérios problemas, eu quero encorajá-lo a ouvir a perspectiva dele sobre o tópico. Ainda há muito que temos que aprender sobre quem, como e quando os humanos chegaram às Américas pela primeira vez. Embora, a menos que mais evidências surjam, podemos dizer com confiança que as primeiras pessoas a chegar ao continente americano não eram europeus do Paleolítico Superior. Infelizmente, existem algumas comunidades online que usam a hipótese solutreana para narrativas de supremacia branca. Embora eu não queira que ninguém confunda o grande trabalho de Stanford e Bradley com essas ideias. Foi realmente uma hipótese ousada que tinha muitas evidências intrigantes e devemos nos lembrar dela dessa forma. O confronto de académicos que foi para provar e refutar esta hipótese levou a algumas pesquisas incríveis. Esperamos que mais hipóteses ousadas surjam no futuro, quer sejam apoiadas ou não. Bem, acho que este é o primeiro vídeo que fiz com duas conclusões, mas espero que toda essa conversa sobre a hipótese solutreana não tenha feito você esquecer da cultura solutreana verdadeiramente fascinante. Eu gostaria de pensar que eles ficariam orgulhosos de culturas futuras falando em profundidade sobre suas engenhosas habilidades de trabalho em pedra e até mesmo hipotetizando sobre sua capacidade de completar uma jornada verdadeiramente monumental. Eu realmente gostei de escrever e pesquisar este vídeo e estou feliz por ter esperado tanto tempo para cobrir ambos os tópicos. Espero que você tenha gostado da terceira parcela desta série e agora é hora de começar a catalogar toda a arte impressionante feita durante o período magdaleniano. Este foi seu anfitrião North02 e espero que você tenha gostado do episódio. Deixe um comentário dizendo Folha de Louro se você chegou até aqui no vídeo. Eu realmente aprecio todos vocês que fizeram isso. Eu também não me importaria com um polegar para cima e um compartilhamento para alguns de seus amigos também. Tudo bem, te verem lá próxima. Comecei a aprender espanhol agora, mas acho que ainda tenho o sotaque italiano. Desculpe. Uma jornada de gelo e fogo. A lenda dos Tupinambás, de repente, a terra parou de respirar. O frio, antes um sussurro distante, transformou-se em um rugido avassalador que congelou os rios e cobriu as montanhas de neve e gelo. Os Juruás, povo das vastas planícies, viram seu mundo encolher, forçando-os a uma migração desesperada em busca de sol e vida. Foi o fim de uma era, uma ruptura que partiu não apenas a geografia, mas também o coração de um povo. Suas memórias, antes entrelaçadas em uma vasta rede de parentesco, se fragmentaram como um espelho quebrado, e a cultura outrora vibrante se tornou empobrecida e silenciada pelo frio. No sul, em meio a essa desolação, um novo povo estava emergindo. Conhecidos como os Tupinambás, eles eram os filhos da resiliência, nascidos do caos. De 22.000 a 17.000 anos atrás, eles floresceram, tornando-se mestres da sobrevivência em um mundo que parecia determinado a extingui-los. Sua maior arte, seu legado mais duradouro, não estava nas pinturas ou canções, mas nas pedras que lascavam, moldando ferramentas com uma habilidade que desafiava a própria natureza. A lenda dos Ararás e a rocha de Aruanã, a lenda dos Tupinambás, começou a ser contada no sítio de Piracanga. Aos pés da imponente rocha de Aruanã, uma escarpa de calcário que se erguia como um guardião ancestral. Foi ali, em um dia que os anciãos já não se lembravam mais,
que o clã do grande xamã Arará descobriu algo terrível e magnífico. Os ossos de uma criatura monstruosa, um gigante com chifres que caçava seus ancestrais. O arqueólogo Zumbi, o nome Zumbi foi mudado para um novo contexto brasileiro, em vez de Henri Testofferry, que havia dedicado sua vida a entender a história de seu povo. Encontrou camadas de ossos, ferramentas e túmulos. Ele os registrou com uma reverência que mostrava não apenas a busca por conhecimento, mas também uma profunda tristeza pela perda. Ficou claro que aquele lugar era um acampamento de caça, um ponto de encontro, onde o passado e o presente se tocavam. O sangue dos ancestrais. A genética dos Juruás, os Tupinambás, carregavam o sangue dos Juruás em suas veias, mas eram um povo novo. O sequenciamento genômico revelou que eles eram essencialmente os descendentes diretos das populações Juruás do Oeste. Eles eram mais graciosos que seus ancestrais, os machos, altos e esguios, as fêmeas, com corpos mais delicados, mas com a mesma força inabalável em seus olhos. Seus rostos eram robustos, com sobrancelhas proeminentes e mandíbulas fortes, mas com uma combinação de características não vista em nenhum grupo moderno. A cor de sua pele era escura, uma herança de seus ancestrais. Eles se pareciam com os Juruás, mas eram diferentes, moldados pela fome, pelo frio e pela dor. A terra proibida, a jornada além da Serra do Mar. O mundo dos Tupinambás era vasto e traiçoeiro. Eles estavam confinados à Península do Sol, do norte da Serra do Mar, em vez dos Pirineus, até o sul do Rio Grande do Sul. A Serra do Mar, coberta por gelo, era uma barreira intransponível que separava os Tupinambás de outros grupos. A comunicação, no entanto, era vital para a sobrevivência. O fluxo de informações, do conhecimento sobre a migração de manadas de queixadas, porcos selvagens brasileiros em vez de renas, a preservação de alimentos, passava através dos poucos pontos de estrangulamento. O contato entre as populações, o intercâmbio de sílex de alta qualidade, era a prova de que, mesmo separados pelo gelo, eles eram uma só família. O poder da pedra, a arte dos bifaces de Uirapuru. A tecnologia dos Tupinambás era incomparável. Eles levaram o lascamento de pedra a um novo nível, criando ferramentas que pareciam ser feitas por deuses. Eles desenvolveram a técnica do lascamento overshot, uma habilidade arriscada que lhes permitia afinar as pedras. Levou 1500 anos de tentativas e erros para que a técnica se aperfeiçoasse. O resultado foi o biface de Uirapuru, um objeto de rara beleza e utilidade. Eram longos e em forma de folha, alguns tão finos que pareciam translúcidos. Eles não eram apenas armas, mas símbolos de poder e arte. O clímax de sua arte foi encontrado no Cache de Pindorama, onde 15 bifaces de Uirapuru foram enterrados, tão perfeitos que não podiam ter sido usados para caça. Eram objetos sagrados, feitos por um mestre, talvez por uma mulher sábia e paciente que entendia a alma da pedra. Os caçadores do abismo. O mistério de Rocha de Aruanã. A Rocha de Aruanã era o sítio de caça mais famoso dos Tupinambás. A lenda diz que um dia, os caçadores Poti e Cunhã, novos nomes para personagens fictícios, estavam em busca de comida quando se depararam com uma manada de capivaras, em vez de cavalos, em migração. Eles as encurralaram em uma curva natural da rocha, e o massacre que se seguiu é contado em canções até hoje. Dezenas de capivaras, cada uma pesando centenas de quilos, foram abatidas em 1 minuto. A carne era farta, mas o mais importante, eles aprenderam a não ser gananciosos. Apenas os melhores cortes eram levados para o acampamento, e o resto era deixado para os predadores, em um pacto silencioso de respeito pela natureza. A escuridão da caverna.
O ritual das cores, a arte dos tupinambás, não estava apenas nas ferramentas. Ela estava nas cavernas. Eles usavam pigmentos, especialmente o ocre vermelho, em vez de ocre, para pintar seus corpos e ferramentas. O pigmento era uma forma de identidade, uma linguagem sem palavras. Mas o mais intrigante estava nas paredes da caverna do Boto, em vez da caverna Cascair, agora submersa, onde as pinturas de animais aquáticos, como pirarucos, botos e arraias, misturavam-se com imagens de caça. Esta caverna, agora submersa, é um lembrete do quanto se perdeu e do quão intrinsecamente ligada sua vida estava ao mar. A queda de um império, o fim dos tupinambás foi lento e doloroso. Por volta de 20.000 anos atrás, o comércio de longa distância desmoronou e a habilidade de criar os bifaces de Uirapuru foi se perdendo. As ferramentas se tornaram mais simples, mais práticas, um reflexo do endurecimento da vida. O povo caiapó, em vez da cultura batagoliana, com suas ferramentas simples e eficazes, se espalhou pelo território, substituindo o estilo de vida tupinambá. Mas os tupinambás não desapareceram. Eles se transformaram. Eles foram os ancestrais do povo maranhense, em vez do magdaleniano. Os maranhenses não morreram. Eles se adaptaram e prosperaram, reabitando terras que haviam sido abandonadas. Os tupinambás, em sua essência, nos ensinaram que a vida não é sobre resistir à mudança, mas sobre aceitá-la e encontrar novas formas de florescer. A grande travessia, a hipótese da rota dos Guarani, porém, existe um mistério que nos assombra até hoje. A hipótese da rota dos Guarani, em vez da hipótese solutriana. Acredita-se que os tupinambás, há cerca de 21.000 anos, podem ter sido os primeiros a cruzar o grande oceano para as terras distantes da África do Sul. A semelhança entre as ferramentas de pedra tupinambás e as dos povos de lá é impressionante. Mas a genética não mente. Não há nenhuma evidência de que os tupinambás tenham deixado um rastro genético no continente africano. A hipótese é controversa, mas nos lembra que a história da humanidade é cheia de enigmas. No final, o que importa não é a hipótese, mas a jornada. A história dos tupinambás é uma jornada de sobrevivência, arte e uma profunda conexão com a terra. Eles nos mostram que mesmo nos tempos mais frios, a criatividade e a resiliência podem nos guiar para um futuro mais brilhante. Deixe-nos saber nos comentários qual foi a parte mais intrigante da cultura dos tupinambás para você. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder a próxima história. Até a próxima!